Ana Botafogo, a eterna bailarina do Teatro Municipal, ela continua no posto desde 1981 e hoje é um dos principais nomes da dança do Brasil. Representa-nos muito bem no balé clássico. E claro, ela esteve em Teresina, por sinal foi muito gentil em ceder essa entrevista exclusiva. E vocês acompanham um pouco nessa entrevista, um pouco dela e do seu universo. Por sinal, você já viu o pé de bailarina? E o pé da Ana Botafogo? Você vai ver. C'est bon d'être à nouveau avec toi. Parcourir ton corps et de t'embrasser. E agora vamos falar sobre dança. Tenho o prazer de entrevistar e conhecer um pouco mais da história dela, que é, sem dúvida, uma das damas da dança no Brasil. Ana Botafogo, ela é primeira bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro desde 1981 e ao longo desse tempo tem cumprido muito bem o seu papel. Mas eu quero saber como tudo começou, Ana. Aos 6 anos, o fascínio, lá, né? Exatamente. Eu tinha uma iniciação musical no Conservatório de Música perto de onde eu morava, no bairro da Urca, e nós tínhamos iniciação, era uma bandinha. Aprendia chocalho, triângulo, pauzinho, era uma iniciação musical. E lá começaram as aulas de balé. E aí a minha mãe me levou, minha mãe sempre gostou muito de balé. E desde lá, ainda era um balé brincadeirinha, mas desde então eu acho que eu já me encantei com a dança. A professora achava que eu talvez tivesse mais musicalidade, até por causa da minha iniciação musical. E ficou essa brincadeirinha até uns 10 anos, quando depois você eu leva o fui assunto mais a sério, numa academia, com horários aí, mais com rigorosos. horário mais rigoroso, com exames de final de ano. Aí ali sim começou a minha vida dedicada à dança. E vida de bailarina não é nada fácil, apesar do mundo lúdico em torno da dança. Exatamente, né? Não. E também o que acontecia era que quando a gente é adolescente, a gente tem colégio, tem todos os cursos que a gente faz e eu tinha ainda o balé. Só que o balé cada vez mais foi tomando uma proporção enorme na minha vida. Eu fui deixando de fazer algumas coisas, como eu aprendi piano, depois larguei para me dedicar mais ao balé, aprendi violão, larguei para me dedicar ao balé. Chega uma hora que a gente tem que optar, não dá para fazer todos os cursos que a gente quer. Então, tive bem uma vida de adolescente, estudando e balé, e levei o meu colégio até chegar na faculdade e eu ainda não era bailarina profissional. O Teatro Municipal foi uma época que ficou fechado para obras e o balé dançava pouco. Então eu cheguei até a faculdade sem ainda ter virado bailarina profissional. Aos 18 anos você vai para a Europa, começa em Paris, né? Já de forma mais séria. Na realidade eu fui para estudar em Paris e 2 meses depois que eu estava lá eu passei uma audição, né? Que é um teste, eu vi escrito, eu achava que enfim, vou fazer um teste, a minha professora disse, vai lá para ver como são os bailarinos aqui da França. Eu fui e já saiu com um contrato. Olha que bacana. E aí, só que a companhia não era em Paris, era no sul da França, era em Marseille. Então minha vida mudou radicalmente. E começou muito bem, uma grande academia, né? Uma tradicional grande companhia profissional e tradicional, era a segunda companhia da França. E viajava muito, né? A gente fazia muitos espetáculos fora da França. E assim você foi conhecendo a França, né? Porque foi também para Cannes. A França. Depois eu tive uma experiência em Cannes, mas aí como estudante mesmo, ainda me aperfeiçoando. E viajei muito pela Europa com a própria companhia. E era uma companhia muito conceituada, eu acho que eu pude aprender muito com eles. Depois Londres. Depois eu fui a Londres. Aí Londres eu tinha ido também contratado por uma companhia, mas lá eu não consegui o visto de trabalho. Olha só como são. Por isso que às vezes eu falo para os jovens, nem sempre tudo são sims e portas abertas. Às vezes a gente bate com alguns desafios, e que a gente tem que seguir em frente, não é o fim do mundo. E lá em Londres eu não pude trabalhar, porque eles não abriam, só abriam contratos para jovens, né? Para o mercado comum europeu. E como eu era brasileira, tinha passaporte brasileiro, eu não pude ser contratada. Mas fiquei em Londres ainda 6 meses estudando e foi quando eu voltei para o Brasil e aí a minha carreira começou. Aí tudo começou, reinando em absoluto desde 81. No Teatro Municipal Como do Rio. O que representa isso para você? Eu sei que você representou o Brasil em vários países, né? América Latina, América do Sul, Europa. Foi muito importante, assim, chegar ao Teatro Municipal era um sonho muito grande. E o dia que eu me vi como primeira bailarina do Teatro Municipal
e fazendo o meu primeiro espetáculo. Foi a realização de um sonho, mas eu sabia que tudo estava apenas começando. E não é à toa que eu estou lá há 34 anos. Nunca achei que eu fosse ficar tanto tempo, mas ainda tenho uma grande recordação do meu primeiro espetáculo lá no Teatro Municipal. E acho que foi um pouco um divisor de águas. Ali eu decidi que era... Não, ali eu decidi não. Muito antes eu já tinha decidido que a vida de bailarina era para mim. Era justamente isso que eu ia perguntar. Como é a vida de bailarina? Olha, a vida de primeira bailarina de um teatro muito tradicional. trabalhosa, mas é maravilhosa. Tem rotina? Tem rotina treinos, diária, tudo, aulas ensaios? diárias. A gente começa... No Teatro Municipal a gente começa às 10 horas da manhã, tem aula de 1h30, tem 15 minutos de intervalo e depois a gente tem mais 4 horas e meia de ensaios. Ensaios diversos, ou de balés pequenos, ou às vezes a gente dança balés de 3, 4 atos, como é o caso do Lago dos Cisnes, que tem 4 atos. Então, a nossa companhia é uma companhia grande do Teatro Municipal do Rio, então a gente é dividido em várias salas e a gente vai ensaiando. Às vezes a gente tem intervalo, tem dias que a gente não tem intervalo nenhum, porque vai passando de uma sala para outra. Que mantém esse corpo diferentes lindo, ensaios. Né? 57 anos, é isso? Ai, meu Deus do céu, isso não pode falar, não. Ana, como foi a sua experiência como atriz em Páginas da Vida? Foi seu primeiro trabalho na televisão? Foi meu primeiro trabalho. Por sinal, uma ex-bailarina, não é? Na novela. Eu era uma professora de balé que teria sido uma ex-bailarina, mas tinha uma família, tinha filhos. Mas foi uma experiência maravilhosa, porque me colocaram, Manuel Carlos me deu isso de presente, me colocou num núcleo que eu era filha do Tarcísio Meira e Glória Menezes, que né? Desafio, era hein? Um Responsabilidade. super desafio, mas eles foram generosíssimos, me ajudaram muito, porque uma coisa é você ser bailarina, interpretar para um público que está distante. Bailarina gosta, tá vendo, né? Gosta de falar com os braços, e na televisão já não pode ser assim, né? Ter tudo muito menor. E aí eu fui entendendo também um pouco o que era gravar a mesma cena N vezes, às vezes durante 2, 3 horas a gente gravava uma única cena. E eu estava num núcleo, era uma família de 6 filhos, só com atores maravilhosos. Então eu aprendi muito, e o que foi melhor, o presente do Manuel Carlos, é que eu falava de dança todos os dias na telinha. Então eu era uma professora de balé clássico, mostrava a aula de balé. Você imagina por esse Brasil, lá no interior, perto dos índios, onde não tem tanto acesso, onde chega uma televisão, de repente eu poder falar sobre balé, sobre dança, como era uma aula de balé. Foi um presente para todo mundo da dança, de todos os estilos. E parou por aí ou tem projetos nesse sentido? Olha, na realidade, todo mundo às vezes me cobra. 2 anos depois, o Manuel Carlos me convidou para fazer uma pequena participação numa outra novela, mas aí era como Ana Botafogo. Eu fui dançar na novela, naquela novela que falava dos desfiles. Aí esse papel você adora, claro, né? O papel da Ana Botafogo é ótimo. E aí... Mas a minha vida, eu quando fiz a novela, eu parei um pouco não parei, diminuí os meus espetáculos. A aula diária eu tinha que fazer sempre, algum ensaio eu tinha que fazer sempre. Às vezes, eu vou contar aqui um segredo, às vezes era na hora do intervalo, que todos os técnicos iam almoçar, né, no intervalo da novela, e lá tinha um centro cultural, onde eu dava a minha aulinha. Ia todo mundo almoçar, eu me vestia inteira, ia lá para a sala sozinha, né, que era como se fosse um estúdio, e fazia a minha aula de balé nos dias que eu tinha gravação o dia inteiro e que eu não conseguia fazer a minha aula diária. Então, assim, eu fui me mantendo, mas a dança para você é relaxante, ela te conecta com outros mundos, não sei se é relaxante, eu acho que é estimulante. Eu acho que faz a gente desgastar também a energia, né? Porque a gente tem muita energia e a gente precisa colocar essa energia nesse trabalho diário. Então, o dia a dia da bailarina é assim, é muito ensaio, você também muita tem seus repetição. Projetos pessoais, né? Profissionais. Tenho. Muitos espetáculos que eu fiz criados especialmente para mim, como eu tive o Ana Botafogo em Concert, o 3 Momentos do Amor, que até eu não sei se eu vim dançar aqui no Piauí. Tenho sempre alguma coisa, assim, o meu espetáculo com Carlinhos de Jesus, que era ligando a dança clássica à dança popular, e a gente que foi fazer uma pequena temporada, hoje temos uma parceria de 10 anos, eu acho. Maravilhoso. Né? E é muito gostoso, com música popular brasileira.
E agora eu estou exatamente, bom, eu estou tentando parar de pra dançar. gente aí, Olha quero só, saber. agora é primeiríssima mão também. Eu estou tentando parar de dançar porque eu acho que agora tem os jovens, eu estou num momento que eu tenho incentivado os jovens, tenho dado muitas palestras, workshops, para trazer um pouco esse... Nós temos talentos maravilhosos nesse Brasil, você não pode Vai se aposentar? acreditar. Como assim? Estou tentando, mas ainda tenho alguns projetos que eu ainda preciso dançar, mas já diminuí também um pouquinho. Já fiz um último grande balé clássico no Teatro Municipal. Mas vai ser a eterna primeira bailarina, viu? Ah, Deus Independente queira da que vocês possam aposentadoria. lembrar de mim. Agora a gente tem um jovem bailarino piauiense lá no Teatro Municipal do Rio. Olha que lindo, bacana. 22 anos, sei lá, muito jovem, que acabou de entrar, para você ver como isso é importante. É importante que a gente estimule aqui também. Pena que vocês não têm, talvez, uma Era companhia. justamente isso que eu ia falar. O que você diria para quem quer investir na dança como vida mesmo, com toda eu a acho alma? Que quem tem talento, quem tem o físico adequado para a dança, e a gente precisa pensar que não é só balé clássico, tem balés de vários tipos, flamenco, contemporâneo, então os físicos servem, se não serve para bailarina clássica, serve para outro tipo de dança, porque, claro, a bailarina clássica sempre pergunta, tem que ser magrinha, tem que ser mais mignon? A bailarina clássica tem que ser magra, porque o bailarino vai carregar e a gente faz aquelas heroínas do século XIX que flutuam, ou é cisne, ou é uma sílfide. Então, a gente precisa ser magra para ajudar o bailarino a carregar a gente. Maravilhosa. Ana, vamos falar sobre futebol, né? O sobrenome Botafogo não tem nada a ver com essa preferência. Não. Isso é um uma nome de pergunta família. constante Até também nas suas para você entrevistas? saber. Me perguntam muito, sobretudo quem não me conhece, né? Me pergunta se o meu pai gostava do Botafogo e por isso botou o nome. Não. Lá em casa ninguém é Botafogo. Nós somos, na realidade, a família toda fluminense e o nome Botafogo é um nome da família da minha mãe. E foi uma família, até a propósito, que nós estamos comemorando 450 anos de Rio de Janeiro, foi uma família que veio na fundação da cidade do Rio de Janeiro, na expedição de Estácio de Sá. E aí ele que deu início à família Botafogo, era João de Souza Pereira Botafogo. Então é Se história. fosse para limitar um tempo para essa aposentadoria, você se imagina assim quanto? Eu já me imaginava, mas agora, era isso, eu não te contei, o projeto de agora. Então eu estou preparando um espetáculo que é eu e uma cantora maranhense chamada Flávia Bittencourt. E nós, aliás, já fizemos esse espetáculo em São Luís, mas Flávia estava grávida, acabou de ter uma neném. E agora a gente vai continuar falando sobre mulheres brasileiras. Por sinal, o nosso programa passa no Maranhão. Maravilha! E foi um espetáculo que a gente fez ao ar livre, foi muito bonito. E a gente homenageia mulheres brasileiras que fizeram diferença na história do nosso país. Então é muito bonito, é uma fase diferente da Ana Botafogo, não é só a bailarininha clássica. Apareço de sapatilha de ponta também. Meu sonho é ver o pé de uma bailarina, sabia? Ver o pé assim, assim, assim? Nu. Não, mas ele não é feio. Não, o meu é mais bonito. Eu posso ver? Deixa eu ver se... Ai, meu Deus do céu. Deixa eu até ver como é. Olha que momento especial. Um pé lindo, viu? Olha, de todas bem as feito, bailarinas, viu? de todas as Tem que manter as unhas bem cortadas. Bem cortadinha, porque a gente... sobe na ponta, né? Então a unha tem que estar curta, senão acaba ferindo. Ana, obrigado pela simpatia, por todo o carisma. Obrigada, não queria mais. Sempre. Vamos fazer outros programas. Vamos falar mais, vamos ao Rio de Janeiro entrevistar você, por que não, Porque para você conhecer o Teatro Municipal. Quero conhecer, sabe que eu não conhecer conheço. Não. E não conheço conhece? de externo. Maravilha. Então, eu faço questão de te apresentar o Teatro Municipal, que está lindo. A gente acabou uma reforma agora maravilhosa. Podemos? Pois vamos, lá. eu quero isso. Então, você vai conhecer o nosso presidente, que é o maestro Karabchevski, maravilhoso, e então você vai poder conhecer pauta legal, tudo. Eu vou ao Rio gravar no Teatro Municipal. Orquestra, coro e balé. Você já vou pensou? levar o Jorginho como produtor da gente. Leva, então pode vir, vamos lá, Jorginho. Ana, esse é um presente, né? Você já esteve na Calinha, eu sei que você adorou. Aí eu fui depois, né? Aí disseram, o Jorginho já passou aqui, lindo. Mas eu espero que você goste. E eu goste. adorei. Comprei coisas, ganhei coisas e estou ganhando presente. Olha, e adoro isso. O amor tem que encher o coração, a casa e a alma. Não é lindo, O amor sempre. Que lindo! Maravilhoso, olha só. Lindo, lindo, lindo. Nossa, ainda tem... que eu tinha adorado! Amei! Obrigada. Obrigado, viu? As colherinhas de café. Gente, isso é lindo. É muito chique. Olha, você vem tomar bom café. Que você gostou, viu?
chemois na minha casa. Sim, por favor. Para eu poder usar as colherinhas daqui. Vamos gravar isso. Claro, por favor. Adorei, obrigadíssimo. Obrigado, Obrigada pelo carinho.